Muito bem, está na tela o texto de hoje. Salmo 116, verso 15, onde diz o seguinte: Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Vou repetir, hein? Preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse texto é muito conhecido, só que agora a gente vai à pergunta em cima dele. Nós queremos entender, descobrir, queremos saber a tua opinião a respeito desse texto aqui. Mas é interessante relatar que esse texto é muito utilizado em cultos fúnebres, Sim. funerais cristãos, etc. Mas o que o texto quis dizer com preciosa? Por que é preciosa à vista do Senhor a morte dos seus santos? O que o texto quis dizer? E aí nós oferecemos para você 3 opções. Opção A, significa que Deus se alegra com a morte dos seus santos. Opção B, significa que é custoso, ou seja, a morte é custosa. Ou opção C, que é bem visto. A morte dos santos é bem vista por Deus. Para você entender um pouco melhor a respeito dessas opções, eu quero passar para o Gabriel Araújo, que ele fala com mais propriedade, com mais autoridade a respeito do assunto. Conforme eu falei, Gabriel, esse texto é muito usado em fúnebres, Sim. cultos fúnebres, né, em funerais, etc. Sim. Será que o povo utiliza da forma correta? Então, né, se houve, como eu costumo dizer, aí que tá. Porque normalmente, quando morre alguém e o pastor é convidado, alguém é convidado, e ele dá essa palavra, né, preciosa, é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então, o que ele quis dizer com isso? O que o salmista quis colocar? Que Deus se alegra, por exemplo, que bom que morreu, ou ainda bem que morreu, porque morreu salvo. Então Deus se alegra, que bom. Deus quer com ele lá no céu. Deus quis que ele morresse mesmo, ainda bem que está salvo. Ou B, que foi pesado, foi custoso, foi... prejudicou. Foi uma perda. Perdemos. Foi um prejuízo. Foi um prejuízo para o rei, não sei. Poderia continuar fazendo mais em prol do reino enquanto estivesse vivo. E o C, é que foi bem visto. Tipo, por exemplo, é salvo, seria salvo de qualquer jeito, né? Já que ele é salvo, morreu. Aceitável. Foi acertado, é bem visto. Não? Legal. É isso. O que você acha, hein? O que você de casa acha? Acha que é o A, que Deus se alegra? Não no sentido de, que bom que morreu. Não, mas que bom que morreu e veio pra junto de mim. Ou é B, foi pesado, custoso, é difícil, foi prejuízo. Ou C, foi uma questão normal, é salvo, foi bem visto. Antes morrer salvo do que morrer perdido. Seria isso? Então A, B ou C, aponta o seu celular nesse QR Code aqui embaixo, que vai te direcionar para um link. Você abre esse link e vai abrir justamente a nossa enquete, que lá você vai ver com mais detalhe, uma telinha roxa, A, B ou C. Clicou, vai contabilizar depois que você confirma o seu voto. Depois o que eu faço? Comenta. Gabriel, eu acho que é A, porque que bom que morremos salvo. Eu acho que é B, foi um prejuízo pro reino, menos um, né? Menos um pro reino. Ou C, normal. Ainda bem que é salvo, antes salvo do que perdido. Então comenta aí, deixa seu comentário, porque ele é muito bem-vindo e bem-quisto. Olha só, a enquete de hoje, presbítero, tá interessante. Sim, tá interessante. O que você achou? É interessante, o Ítalo, que o salmista, ele vem falando sobre a morte, né? Se você observar os versículos anteriores, ele vem falando sobre o repouso, ele vem falando sobre a morte, e ele diz assim: andarei perante o Senhor na terra dos viventes. Ele vem falando sobre a necessidade de se andar perante Deus, de se andar na presença de Deus, porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E aí ele meio que fecha dizendo assim: olha, é preciosa a vista do Senhor a morte dos seus santos. Então fica aí para o ouvinte tomar a atitude, votar. Verdade. E fazer o seu comentário. É verdade. Gabriel, já está no ar a enquete? Já está no ar. Quantos votos? 6 votos. 6 votos? 6 Opa. E um deles é meu, 7. É teu? Um deles é meu. Faz o seguinte, me dá meu celular aí que a gente vai votar aqui ao vivo, Agora, tá? Você já votou, né? Mas eu quero votar aqui ao vivo, licença aqui. Olha, para você que está em casa, pega o teu celular agora, ou você que já está com o celular, né?
É só abrir aí o chat. O chat já está disponível, tá bom? Estou abrindo aqui agora o programa de hoje. Já deixei meu like, tá? Agora eu vou responder aqui em Já enquete subiu aqui, para ó. 10. Já marquei, subiu para 11 agora com o meu voto. Subiu para 11 com o meu voto. Isso aí, ó. E agora, 12. eu vou comentar aqui, ó. Vou comentar aqui, hein? Olha só, a paz do Senhor Jesus, pessoal. Olha só, vamos lá. A paz do Senhor, pessoal. Já estou comentando aqui para aumentar o meu engajamento, né? Exato. Inclusive, bem aqui tem o número de XP, que são pontos de experiência. Sim. Conforme você comenta, mais você vai atingindo pontos. Olha, em primeiro lugar está a Osana. Ela está com 275 XP. Significa que ela está comentando, né? Sim. E em terceiro lugar está a Rosimeire Moreira. Ó, o Natan está em quarto lugar. Ô, Natan, pelo amor de Deus. Comentando menos hoje, hein? Fica em primeiro lugar aí, Natan. Olha só, vou compartilhar aqui com alguém para poder essa live alcançar mais pessoas, Sim. tá? Enquanto isso, enquanto eu vou compartilhando aqui, segura aqui para mim, por favor, que daqui a pouco eu volto com vocês. Olha, isso é para você que tá em casa, interagir com a gente, compartilhar, comentar, deixar o voto. Daqui a pouco a gente faz a chamada, Gabriel. Já vai fazendo a lista de quem tá presente, daqui a pouco a gente faz a chamada. Enquanto isso, chegamos ao momento do encerramento da nossa enquete. Quem votou, votou. Quem não votou, não vota mais. Gabriel, quantos votos, por favor? Me atualize. 91 votos. 91 votos. Olha, quase chegamos nos 100 votos, hein? Mas olha só, vamos descobrir como que esses 91 votos se dividiram nas três opções de hoje. Vamos lá, Bruno, no 3. 1, 2, 3. Que rufem os tambores para o encerramento da enquete de hoje. Está na tela o resultado da nossa votação de hoje. Em terceiro e último lugar, com 19% dos votos, a opção C, que significa que é bem visto, né? Em segundo lugar, opção B, 24%, ou seja, que é custoso. A morte de um santo é custosa para Deus. E em primeiríssimo lugar, com mais de 50%, 57% dos votos, opção A, que Deus se alegra. Olha, a gente percebe aqui, Gabriel, que realmente é importante falar sobre essa enquete, né? Sim. Eu quero deixar a resposta certa para você, mas já dá para perceber que ela teve pouca votação. Então, por favor, qual a resposta correta? Eu acredito que de tantos pastores falarem dessa forma, alguém acaba entendendo errado. A resposta certa é a resposta B, é custoso. Vamos só pela lógica por enquanto? Pela lógica. Ezequiel 33:11. Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Ou seja, Deus não tem prazer na morte do ímpio, quem dirá na morte de um justo. Verdade. Mas vamos lá, a saber o que os Salmos, né, ele quer de fato nos falar. O versículo 1 ele fala que ama ao Senhor, o versículo 2 ele pede para que o Senhor se incline para ele, incline os seus ouvidos para ele invocar enquanto ele viver. O verso 3 ele fala que os cordéis da morte cercaram ele. O verso 4 ele diz assim que invocou o nome do Senhor, dizendo: Senhor, livra a minha alma. No verso 7 ele fala: volta minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Ou seja, ele está falando justamente que agora a alma dele está indo ao repouso, ou seja, à morte. Aí o verso 8, porque tu, Senhor, livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha que lindo essa passagem. Ao 9, andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Verso 10, criei, por isso falei, estive muito aflito. Ao 12, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? 13, tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. 14, pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o povo. E o 15, preciosa é. Ou seja, até agora, ele está exaltando ao Senhor pela vida que tem, para que o Senhor o livre até da morte. E por que é precioso ou preciosa? O termo aqui, o preciosa, vem da palavra hebraica iakar. Iakar significa que é pesado, custoso, é caro. Ou seja, olha o que o texto de fato ele quer dizer: custa caro para o Senhor a morte dos seus ungidos. Ou seja, é menos um dos que poderiam pregar. É o Senhor dizendo: se tivesse vivo, poderia pregar para mais gente. Se tivesse ainda vivo, poderia exercer seu ministério para mais gente. Então, o texto aqui custou caro para o Senhor a morte a morte do seu santo. Ou seja, ficou pesado para o Senhor. Porque em meio de tanta gente ruim,
Um poderia pregar, um poderia evangelizar, um poderia fazer, mas morreu agora, e o Senhor diz, que pena que morreu agora. Poderia ser mais útil ou fazer mais coisas ao reino, porém morreu. Então, quando o texto fala isso, não é um texto feliz, é um texto do Senhor dizendo assim, custou caro para mim a morte dele. Foi uma perda. Uma perda. Verdade. Inclusive, Gabriel, nos 2 versos anteriores, o salmista está falando sobre uma prática em vida, né? Por exemplo, o que darei ao Senhor? Ou seja, como que eu viverei ao Senhor? Tomando o cálice da salvação, pagando os votos na congregação. São coisas que são feitas em vida. E na sequência ele já fala assim, preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Então não faz sentido, né? Se ele tem que praticar coisas em vida, coisas boas, coisas que adoram a Deus, como que seria preciosa no sentido de ser bom? Sim. Né? Então, não se agrada. Exatamente. Né, que bom que morreu. É muito ao contrário. Que pena que morreu. É verdade. Embora a pessoa seja salva, mas Lógico. poderia continuar fazendo a diferença. Lógico, porque os vivos são úteis para o Senhor para Glória ganhar a almas. E você, Levi, acertou? Aprendi mais uma, que eu tinha errado. Não tenho vergonha de falar. Eu fui pela maioria, mas é custosa a vista do Senhor, a morte do Senhor. Amém, amém. Então você não pode mais usar esse verso em fúnebre não, varão. Agora eu sei o sentido. Por Ou isso que- pode, mas aplicar de forma correta, Por né? isso que é importante conhecer, se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus, porque isso traz luz, Glória a Deus. lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Muito obrigado, Gabriel Araújo. Amém. Parabéns pela exposição de hoje. E na segunda-feira teremos mais enquete Teremos bíblica. mais enquete. Obrigado, presbítero Levi, que Deus abençoe. Nada. Olha, a gente vai finalizar por aqui, vamos encerrar o programa, então que Deus abençoe a vida Amém. de vocês, um excelente Glória a Deus. fim de semana. Segunda-feira eu quero vocês aqui, hein? 10 da manhã. Cedo. Estaremos. Não, 10 da manhã não, varão. Mais Tá animado do antes. que hoje. Mais animado. Muito Recuperem as forças e voltem renovados em nome de Jesus. Glória a Deus.